Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momento você a chorar, mas quando é um crente fiel que se vê neste apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Meu Deus, nós seguramos em tuas mãos nesta hora, com o desejo manifesto de ser vencedores, de vencer pelo poder da palavra, de vencer contigo pelo poder do teu nome. Alcança cada pessoa nesta hora que tem o seu nome aqui nestes papéis, o que te invocam nesta hora através desta oração, através deste ministério. Ajuda, meu Deus, cada pessoa a receber a tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, cura cada pessoa, liberta de toda opressão. Fica conosco aqui, toma o domínio de cada pessoa, de cada espírito, de cada corpo, de cada alma. Sustenta-nos com a tua força, Deus, com o teu espírito. Liberta nesta hora, promove esta libertação. Aleluia. Quem for usar estas peças de roupas, os demônios, as doenças, as enfermidades saiam, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus bendito, aleluia, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. Nós vamos ganhar tempo continuando aquele estudo, aquele comentário de domingo passado. Amém? Você que esteve aqui, naturalmente já tem o domínio, ou pelo menos uma lembrança do tema, do que está sendo comentado. Agora, antes de iniciar aqui, eu gostaria de, para o bem da ordem da igreja e, consequentemente, da nossa alma, se você é aquela pessoa inquieta, que não consegue ficar quieta aqui ouvindo um programa, um hino, antes do culto, então você precisa orar. Você precisa orar. Entende? Para Deus lhe dar esta calma, esta serenidade. Nós vivemos muito inquietos. Nós, mesmo tendo companheirismo e tudo, mas aquela inquietação, aquela agitação, eu fico observando isso nas pessoas, no povo. O povo não tem mais aquela calma, aquele respeito de sentar, ficar ali no seu lugar. Temos que levantar, temos que conversar lá fora, no meio, no fim, no começo da igreja, sei lá. Nós temos que ficar quietos no lugar. Aqui é para adorar, meditar. Entende? O certo é até isso, a gente ficar mais meditando antes do culto. Conversa-se depois. Isso é que é o certo. Então, gente, isso é bom, a gente tem que fazer isso. Tem hora que nós ficamos inquietos, desinquietos ou inquietos, como você queira. É importante que a gente medite.
A meditação é importante. A reflexão, que se chama. Isso é bom a gente ficar ouvindo, meditando, porque senão nós começamos aquele culto também agitado, problemático, pesadão, desengonçado, por causa dessas coisas. Porque a tendência é a gente acostumar com a igreja, acostumar. E é um dos grandes perigos que a igreja corre, é quando o povo, que o povo corre, é quando o povo começa a tornar comum, tudo muito comum e não tem, é aquela velha história do mar. Quando você vai, rapaz, vou conhecer o mar, diz, mas eu não vejo nada no mar, eu vivo lá, não vejo nada lá. Eu não vejo nada lá no mar, porque o velho já estava acostumado com o mar, mas o outro estava num fervor. Ele queria conhecer o mar, porque o homem tem um interesse pelo desconhecido, uma curiosidade pelo desconhecido. Isso é importante. É uma luta hoje para manter o povo em ordem. É uma luta hoje para se ver espiritualidade. Nunca vi um tempo maldito igual esse. Parece que as pessoas têm uma agitação no sangue, na vida, aquela coisa. Vamos ser serenos. Vamos quietar um pouco. Tem pessoas que não conseguem meditar. Parar quieta e ler a Bíblia, chorar com ela, não ler um versículo, já sai e chuta um caixote, chuta uma coisa, outra, joga a terra para cima, pega a pedra, joga lá. Que coisa esquisita. Nós temos que coisa, está precisando Deus em nós mesmos para serenar essas coisas todas, Correto? Aleluia? Então, nós vamos adiante, porque você se lembra que Davi mandou pedir alguma coisa para os homens, para Nabal, aquele fazendeiro rico, aquele homem de muitas posses. E você ouviu o que é que ele disse, Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Quer dizer, tratou o rei com desprezo. E então os servos de Davi pediram, aliás, voltaram e contaram a Davi qual foi a recepção que eles tiveram lá. Vamos prestar atenção. E eles voltaram de mãos vazias. Ainda bem que quem estiver no culto aqui hoje não volta de mão vazia. Você leva a bênção, Você veio buscar de Deus. Então, quando os moços voltaram com as mãos vazias e relataram o acontecido a Davi, este ficou cheio de indignação. Agora você veja o que é a vida cristã. Davi ficou indignado com razão. Então Davi ordenou que seus homens se aparelhassem para o encontro, pois que resolvera castigar o homem que lhe negara o que era de seu direito e que ao dano acrescentara o insulto. Além de não atender Davi, insultou a Davi, tratando Davi como uma pessoa desprezível, uma pessoa sem valor. Porque quando ele disse, quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Davi era muita coisa, ele que não era nada. Porque Davi era ungido do Senhor, o rei do Senhor. Amém? Então veja bem. Então ele resolveu com indignação castigar Nabal. Este movimento impetuoso que Davi começou ali naquele momento, porque aqui encerra uma grande lição, porque nós como cristãos não podemos agir como animais e na base da ira e do ódio. É por isso que muita gente não entende as atitudes da gente, entende? Mas essa pessoa aí sempre trai esse homem, sempre e tudo. Mas é o seguinte, às vezes eles traem, mas eles estão dentro da igreja dizendo que são fiéis, te cumprimentando como cristão. Então o irmão Branham diz que a igreja, a grande prostituta,
ela é a grande prostituta, mas ela proclama a toda a terra que ela é a esposa de Cristo. E o irmão Branham diz que Deus vai cobrar dela e tratá-la como se fosse esposa, mas na hora das virtudes de esposa, ela vai ser decepcionada, que ela não tem. Então aí é onde a gente tem que ter paciência, tolerância e esperar até que Deus tire, então, até que Deus haja com a sua... A vinha não é minha, a vinha é de Deus. Está escrito que ele tem cuidado, ele tem uma pá na mão. Está na Bíblia escrito que ele na sua mão ele tem uma pá e limpará completamente a sua eira, a sua horta, a sua vinha. É ele que vai fazer isso. Você controla as coisas, segura a palavra, ensina, segura ali tudo com o seu dever de líder, do pastor. Agora Deus é quem faz ele é quem faz esse arranque, ele é quem tira. Vamos tirar ali aquele joio, está misturado com... Jesus disse, deixa, porque vai tirar, tira junto. Trigo, então deixa aí, deixa que esse joio vai morrer, não adianta. Nós temos que agir pelo Espírito, porque para agir como qualquer homem lá no mundo, então a gente ficaria lá no mundo com um 38 de um lado, outro do outro, e uma espada, né, um punhal nas costas, enfiado aqui, saindo na ponta lá, ficasse lá no mundo. Ficamos lá então, para agir como homem natural. Então nós temos que ter esta paciência. Você nota aqui que Davi estava indignado com razão, mas esse movimento impetuoso dele estava mais em harmonia com o caráter de Saul, que era um brigão, um treiteiro, do que com o de Davi. Mesmo Davi ficando indignado daquele jeito, mas ele não era homem daquilo. Aí onde você tem que saber entender também que tem hora que as pessoas cansam, pessoas boas cansam, e elas ficam assim brabas, meio esquisitas, mas a pessoa não é daquilo. Você deve conhecer a pessoa profundamente para saber que é um Davi, não é um Saul. Aquilo é só um momento de impetuosidade, de indignação, mas a pessoa não fica naquilo. Quando a verdade, o conselho chega diante da pessoa, a pessoa cede, se curva, ela aceita a correção, porquanto a semente que está ali dentro não é a do Satanás, é a semente de Deus, da vida eterna que está ali. E aí veja bem, o filho de Jessé, que é Davi, tinha ainda de aprender lições de paciência na escola da aflição. Às vezes nós temos que aprender, foi aqui onde nós paramos domingo, lições de paciência na escola da aflição. A melhor maneira é você ter essa paciência para você depois, vitorioso, não ter nenhum remorso. Você massacrou, matou, destruiu, não adiantou nada aquela vitória. O bom é quando Deus mata, massacra e destrói, porque Deus não presta depoimento a ninguém. Ele é soberano. Me entenderam? Vamos louvar a Deus? Vamos fazer assim? Aleluia! Então, meu irmão, nós estamos aqui para isso, para comentar desta forma. Esse pedaço que já foi comentado aqui, esse trecho, você já aprendeu. É para isso que nós temos que ler. Nós temos que ter serenidade, que ninguém nunca aprende se não lutar por essa serenidade para estudar estas coisas. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Então, talvez, muitas das vezes, nós temos que aprender, entrar na escola da aflição para aprender lições de paciência. Então, aquela agitação, aquele querer fazer justiça com as próprias mãos, aquele querer prejudicar as pessoas, isso não funciona. As pessoas irão aprendendo cada dia mais que é assim mesmo, e que Deus é que é o nosso ajudador, como a Bíblia diz, e nós, consequentemente, não teremos medo do que nos possa fazer o homem. Correto? Então veja bem, um dos servos de Nabal foi apressadamente a Abigail. Abigail era a esposa de Nabal. Esposa de Nabal, depois que despedira os moços de Davi, e contou-lhe o que tinha acontecido. Um dos empregados lá de Nabal correu e falou para a patroa, né? Disse, olha, seu marido fez uma coisa tão feia agora. Né?
olha, precisa de ver, Davi guardou o rebanho dele quanto tempo, protegeu. Agora Davi pediu alguma vaca dele aí para comer e tal, e ele está irado, né? Oprimido, e precisa de ver o tanto de bobagem que ele falou, atacou Davi, seu servo. E olha, Davi não é brincadeira, eles foram para lá, os rapazes dele, contar para Davi, entende? A senhora dá um jeito aí. E eis, veja bem, eles contaram, um dos servos contou para Abigail, diz: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, a ter companheirismo com ele. Porém ele se lançou a eles. Porque nós temos que tomar cuidado com essas pessoas que tudo se lança, né, a gente, como diz o gaúcho, ele se botou em cima de mim, não sei o que, aquela maneira, sei lá, né? Você diz, mas o que é? Ah, é briga, entendi o que ele disse, né? Correu para cima, né? Eis que se lançou a eles. Todavia aqueles homens, disse o servo, o empregado lá para Abigail, todavia aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo, porque os homens de Davi tinham tratado maravilhosamente os homens de Nabal. De muro em redor de nós nos serviram, assim de dia como de noite. Olha, pois, agora e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. Então a mulher de Nabal, sem consultar seu esposo ou contar-lhe sua intenção, Abigail fez um amplo suprimento de provisões, preparou muita coisa, alimentos e tal, que posto sobre jumentos, cargas, né, de alimentos, enviou adiante, sob o cuidado de servos, e ela partiu para encontrar-se com o grupo de Davi, uma mulher corajosa, valorosa. Está muito raro essas mulheres hoje, viu? Na hora ela fica contra o marido, às vezes, as de hoje assim. O marido cristão, é claro. Mas porque ele não é cristão, aquilo que ele está certo, correto como homem, aquilo que é justo, também deve a cristã ficar ao lado dele. Porque muitas acham que o esposo, não sendo crente, é o Satanás, é o capeta, é o diabo, e muitas têm acabado com a sua vida, a sua casa, por causa disso. Não sabe discernir as coisas, separar as coisas. Entende? É aquele fanatismo que entra, aquela destruição, sei lá, o povo está tão esquisito, né? Mas Deus vai nos ensinando, nós vamos mudando nossa vida, nós vamos chegar lá. Você concorda? Amém? Então veja bem aqui. Ela mandou então essas provisões sob o cuidado dos empregados lá da fazenda, e ela partiu, olha que mulher corajosa, e ela partiu para encontrar-se com o grupo de Davi. Agora uma mulher negociando com a turma de guerreiros, hein? Ela foi. Encontrou-os no encoberto de um monte. Subiu no encoberto de um monte, ela encontrou com a turma de Davi. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra, pôs a boca no chão. Lançou-se a seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Ela assumiu a transgressão do marido. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos. Abigail dirigiu-se a Davi com tanta reverência, veja bem, como se falasse a um monarca coroado. Ela fez aquilo por revelação, porque ela era espiritual. Que na verdade ele era um monarca, ele era um rei. Mas ali não parecia, todo barbudo, talvez camisa rasgada, estava em guerra. Mas ela chegou e se ajoelhou e falou com tanta reverência com ele, como se fosse um monarca coroado. Está vendo aí? Nabal tinha escarnecedoramente exclamado. Veja a diferença do comportamento, você vê os espíritos que estão nas pessoas.
Porque é assim que nós temos que ler e meditar. A gente está aqui para isso, para saber o que está lendo, para aprender com o que está ouvindo. Amém? Então veja bem, a diferença dos espíritos que estão nas pessoas. Veja bem, ele, Nabal, falou desta forma. Quem é Davi? Né? Quem é Davi? Quem é essa gentinha? Mas a esposa disse: Rei meu senhor, senhor meu. E se prostrou por terra, em terra, com reverência. Mas Abigail chamara o senhor meu, e com amáveis palavras ela procurou abrandar-lhe os sentimentos irritados, e pleiteou com ele em favor de seu esposo. Ela foi em defesa dele. Nada tendo de ostentação ou orgulho, porque a pior coisa é a pessoa querer ostentar o que não é. A pior coisa é o pobre ou rico que tem aquele espírito de orgulho e de ostentação. E por causa dessa ostentação, muitas mulheres caem no laço do diabo. Porque o marido, não tendo para satisfazer aquela vaidade dela, ela torna-se uma mulher presa à face de dinheiro de qualquer homem. No fim, torna-se uma desgraçada por causa de um prato de comida, por causa de um vestido. E qualquer homem, então, conquista ela, porque ela tem aquele diabo de ostentação e de orgulho. Quer mostrar na casa as maiores geladeiras, os melhores freezer, os melhores sons. Tem pessoa que tem aquele orgulho. Pessoa não tem nada na vida e quer ostentar que tem o melhor som, que tem o melhor isso, o melhor aquilo. Coisa boa é ter todas essas coisas, mas de forma serena e por Deus, com humildade. Você entendeu? E aí fica aquela coisa, né? É orgulho e ostentação. E isso impede a pessoa ser batizada com o Espírito Santo. Porque a pessoa que ostenta, a pessoa orgulhosa, é difícil de receber o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo só vai ali num coração que já esvaziou de todo orgulho e de toda ostentação. E ela então, antes cheia da sabedoria e amor de Deus, revelou a força de sua devoção para com sua casa. Que bonito! Ela mostrou a força, ela não ficou parada. Porque tem aquelas mulheres também que o marido é que tem que fazer tudo, né? É que tem que corrigir, é que tem que estar vendo tudo. Ela apenas fica lá no meio da casa. Fica lá, né? Não sabe comprar nenhum tempero. E aquela coisa toda. Tá vendo aí? Eu me lembrei agora de um caso que um príncipe queria casar. Mas toda moça que aparecia não servia para ele. Porque ele deixava tudo em casa. A despensa cheia de tudo. Carne, trigo, farinha de todo tipo, de milho, de trigo, de mandioca. Deixava todo quanto é tipo de coisa, feijão, arroz, verduras, fruta. Mas quando chegava e ele dava uma volta pelo reino, quando ele voltava, e a comida, por que você não fez, querida? Não tem lenha, porque tem mulher desse tipo, não tem lenha. Tem tudo, mas ela mesmo não move uma palha, não tem inteligência. Aquela mulher enérgica, sábia. Ele vai embora, não serve. Arrumava outra, vinha outra, bonita, aquela beleza, e aquela coisa, aquela festa. Não. Tá bem, muito bonita, mas eu não estou muito atrás de beleza também, não. A beleza tem que ser associada com virtude. Para depois não ficar bonitinha, mas ordinária, né? Que eles falam aí nos filmes, né? Bonitinha, mas ordinária. Esse pastor é meio doido. Não, eu não sou doido, Deus me livre. Vamos dizer aleluia? Amém? Então, bonitinha e tal, ele deixava tudo, dava uma volta no reino, pegava o cavalão, saía, olhando as propriedades, passando por aqueles lugares, aqueles prados, montanhas, aí voltava. Quando chegava, comida. Não tem lenha. Aí um dia ele encontrou um, porque quem busca acha. Trouxeram aquela, fez o mesmo teste das outras, vê com a diferença, a inteligência. E ela olhava, deu a hora, mas tem que fazer almoço, olhava, olhou, lenha, porque ele deixava num lugar que não tinha nada, não tinha lenha fácil. E olhava, e procurava,
e não tem. Aí ela olhou assim, mas tem que fazer o almoço, vai chegar o meu marido, né? O meu pretendido, e tem que ter almoço, olha. A mesona colonial, a coisa mais linda, aquelas cadeironas de madeira maciça, ela pegou um machado, pá, agora mesmo tem lenha, já tocou lá no fogo a perna de uma cadeira, acabou de quebrar, botou assento, entendeu? E quebrou não sei quantas cadeiras, deixou só a mesa, e daqui a pouco o frango estava chiando no fogo, né? E assou carne, entende? Aquela escrivania, tem que ter mais lenha, pá, quebrou a escrivania, pá, quebrou tudo, tornou botar fogo e fez quando ele chegou, daquele cheiro de frango, de carne assada, de tudo. E aí foi aquela festa, achei essa aí, né? Porque mesmo eu vou comprar outra amanhã, tudo, mas ele fez um teste, você entendeu? Vamos dizer amém ou não? Aleluia! Essa é a mulher inteligente, porque a pessoa tem que ter saída. Que coisa, que droga tá esse mundo, não tem mais ninguém, mas tá todo mundo dormindo, todo mundo morto, todo mundo, ai, não sei o que, ai meu dedo, aquela coisa, todo mundo. Entendeu? Amém? É igual aquele homem que a mulher falou pra ele, olha, levanta que fulano levantou madrugada e achou um dinheiro, você fica aí, por isso você não arruma emprego, ninguém tem comida, sai por aí, levanta cedo, sai andando. Ele só virou pro outro lado, disse, mais cedo levantou quem perdeu, né? Não quer nada, né? Fica baseando nessas coisas, né? Então, meu irmão, tá aqui, ó, o que ela fez? Com a sua, veja bem, sabedoria e amor de Deus, Abigail revelou a força de sua devoção para com sua casa. A mulher que tem devoção para com sua casa, ela é vigilante, ela está atenta a tudo, e ela não é enredada, simplesmente conversada por uma e por outra, entende? E ela sempre come pela mão dos outros. Nunca tem a sua personalidade, o seu caráter, aquelas decisões que lhe são próprias, porquanto são reveladoras do seu caráter, né? Da sua personalidade. Então, há pessoas que não têm coragem de dizer não, pois eu digo não, com a maior tranquilidade. Não, é só ter aquela convicção. Você diz não, sim. Porque a Bíblia diz que é sim, sim e não, não. Não é verdade? Então, ela revelou a força de sua devoção para com sua casa e esclareceu a Davi que o procedimento indelicado de seu marido de nenhuma maneira fora premeditado contra ele como uma afronta pessoal, mas que simplesmente, olha bem, tinha sido a explosão de uma natureza infeliz e egoística. Nabal era um homem de uma natureza infeliz e egoística, que às vezes a pessoa, não é que a pessoa preparou aquilo, ele nem preparou aquilo contra Davi, de uma forma, entende, pessoal, para marcar Davi. Aquilo era uma coisa, era uma constância, era uma constante na vida de Nabal. Nabal era bruto, ignorante, Nabal era infeliz e egoísta. E Abigail fez a Davi ver isso, né, para que ele entendesse. Porque tem muita gente, tem muita esposa também que não tendo a revelação, se o marido se levanta contra a palavra ou vai para o mundo, é uma que vai junto também. É uma pessoa sem personalidade, sem caráter, sem conversão. Simplesmente porque o marido saiu, foi para o mundo, ela também vai. Ela não tem a fé que deve ser própria, que lhe é própria. De cada pessoa, cada um vai responder individualmente. Então continua sendo uma pessoa que come pelas mãos dos outros também, que não tem aquela definição, né? Aquele comportamento, aquela conduta, a sua experiência, melhor dizendo. Entenderam? Então, ela disse ainda a Nabal, agora pois, meu senhor, vive o Senhor, e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de Davi, por causa exatamente da sua devoção, da sua conduta e da sua lealdade. Ela era uma mulher leal, ela era uma personalidade, né? Então disse, o Senhor te impediu, falando para Davi, de vires com sangue,
derramar sangue, e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu senhor. Abigail não tomou para si o crédito deste raciocínio, porque tem pessoas que simplesmente, porque se fez uma oração fervorosa, se cantou um hino bonito, a pessoa é tão infeliz e egoísta que pensa que já abafou tudo. Aquele espírito mesquinho, barato, simplesmente que orou para uma pessoa, curou aquela pessoa, quer chantagear a pessoa o resto da vida, tirando da pessoa o que não tem. Está vendo? Egoísta, infeliz. Ela não quis para si nem mesmo o raciocínio, ela não chamou para si as glórias daquele raciocínio inteligente. Ela dedicou a Deus. Está vendo? Abigail não tomou para si o crédito desse raciocínio a fim de demover a Davi de seu precipitado propósito, mas deu a Deus a honra e o louvor. Se você soubesse que o caminho é este, todos nós seríamos vencedores, quando nós damos a Deus a honra e o louvor. Ofereceu então sua rica provisão como oferta pacífica aos homens de Davi, e ainda pleiteou como se ela mesma fora quem tivesse provocado o ressentimento do chefe. E disse ainda Abigail: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão. Ela não ficou com aquele sentimento, que ele se vire lá, foi ele que falou, que ele aguente lá. Não, ela pegou aquela responsabilidade e disse: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor, porque meu senhor guerreia. Ela estava dando uma grande lição, como vocês falam, e por tabela, ela estava dando uma grande lição em Davi, que queria derramar sangue, pintar e bordar, mas ela disse assim, uma mulher dizendo para este homem de guerra, ela disse, porque o meu senhor guerreia as guerras do Senhor. Quer dizer, Davi, você não é homem de estar envolvendo em bate-boca de esquina, você é homem que faz guerra mesmo, mas a guerra é de Deus. Você não é homem de estar batendo boca e de delegacia em delegacia, você é homem que faz as guerras do Senhor. Me entenderam? Vamos louvar a Deus? Aleluia, amém? Você faz a guerra do Senhor. Mas que coisa, né? O meu Senhor guerreia as guerras do Senhor. Às vezes, gente, aqui está uma grande lição para nós. Eu, você, todos nós aqui devemos tomar cuidado. Às vezes nós temos que parar e repensar nossa casa, nossa vida, e repensar tudo com calma e mudar de rota. Porque às vezes nós estamos num fracasso, é porque nós estamos fazendo nossas guerrinhas mesmo. Eu quero saber, às vezes nós não estamos guerreando as guerras que Deus nos colocou aqui no mundo para guerrear, as guerras do Senhor. Estamos naquelas guerrinhas nossas, né? E não se tem achado mal em ti por todos os teus dias, disse ela. Abigail apresentou por inferência a conduta que Davi deveria adotar. Ele faria as guerras do Senhor, não deveria procurar vingança de ofensas pessoais. É o que eu sempre tenho falado, é o que eu sempre tenho mostrado, porque enquanto a pessoa manifesta, mesmo de forma falsa e escondida, ela manifesta que está firme, que vai fazer e acontecer, você tem que considerar. Ainda que você saiba e não tenha muita confiança naquilo, mas você tem que deixar. Porque, de repente, desse processo aí,
pode surgir realmente uma conversão e pode também explodir o que tem que explodir, mas o certo é que na hora certa, porque homem nenhum vai explodir nada. Deixa Deus fazer a sua obra, deixa Deus cuidar das suas guerras, né? Vamos apenas guerrear as guerras do Senhor, com o Senhor. Nesta peleja não tereis que pelejar, não é? Mas o Senhor pelejará por vós, é o que está escrito. Correto? Então, veja bem, Abigail apresentou por inferência a conduta que Davi deveria adotar. Ele faria as guerras do Senhor. Não deveria procurar vingança de ofensas pessoais. Embora perseguido como um traidor, ela continuou: levantando-se algum homem para te perseguir. Ela teve revelação de quem era Davi. Levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu senhor será atada ou amarrada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porque se você morrer, se Deus permitir, Davi, a tua vida será levada para o seio daqueles, para junto daqueles que vivem com o Senhor teu Deus. Ela estava proclamando a salvação de Davi, crendo na segurança eterna de Davi, né? Porque às vezes a pessoa, nós temos que entender isso, há pessoas que jogam a pedra e escondem a mão. Pá! Na sua testa, sangue. Aí ele chega com as mãos atrás. O que foi isso aí? Eu não sei, uma pedra bateu aqui, tá? Eu tô sentindo mal. Peraí, põe uma aguinha aí. Mas foi o mesmo desgraçado que jogou a pedra. Foi ele que te feriu. Ele te feriu, mas o que vai fazer? É a predestinação dele. Entende? Tá vendo seu sangue cair, jorrar. Mas que foi? De onde veio? Você sabe a direção mais ou menos para me ir atrás, para ver se eu pego ele? Mas foi ele que jogou a pedra. O que vai se fazer? Olha, uma situação dessa chega a me dar vômito. Eu acho tão ridícula, tão miserável essa situação, que chega a embrulhar o estômago da gente. Você tem nojo daquilo, você não faria aquilo nunca. Mas você tem que saber que o jogo é tão duro, sujo, difícil, que só Deus pode nos livrar. Só Deus pode nos livrar. É como diz na minha terra: joga a pedra e esconde a mão. Pá! Põe a mão no bolso. A pessoa está ferida, vem cambaleando. O que foi? O que foi isso? Mas quem foi? Você não sabe quem foi? Mas que coisa, que absurdo, e brabo e tal. Mas foi ele mesmo que jogou a pedra. Que coisa, né? Vamos fazer a guerra do Senhor. Não vamos fazer a guerra de vingança de ofensas pessoais. O espiritual é assim mesmo. Embora perseguido como um traidor, então ela falou todas estas coisas para Davi. Há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme a todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, olha a revelação dela, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramasse. Ela estava dando um grande conselho para ele. Fala: não compensa você derramar o sangue de nenhum destes meus empregados, derramar o sangue de Nabal, de nada. Não adianta você vingar, Davi, porque o dia que Deus te colocar como chefe de tudo, sobre tudo, então, Davi, eu estou trocando em miúdos, você não terá uma consciência pesada. Há pessoas que carregam remorsos de crimes cometidos, de injustiças cometidas, de barbaridades cometidas, de desgraças, de tragédias provocadas. A pessoa carrega aquele remorso, mas que bom e que libertação é você não carregar esse remorso,
de ter derramado sangue de ninguém. Isso é tão importante. E ela estava fazendo menção aqui para Davi. E a prova que isso é tão importante, que quando Davi quis fazer o templo, Deus disse para ele, abraçou ele. Para você entender, Deus botou a mão no ombro de Davi. Nós somos amigos, bora. Mas é o seguinte, eu queria lhe dizer que o templo você deixa para seu filho fazer. Você não vai fazer porque você derramou muito sangue. Não está na Bíblia isso? Está na Bíblia? Deus não deixou ele fazer o templo. Você derramou sangue demais. Você derramou muito sangue nas guerras, é verdade. Mas então, deixa que eu vou suscitar uma semente de ti. E a tua semente já é uma grande honra para um homem. Fará essas coisas. Amém. Correto? Vamos louvá-lo de novo, vamos? Vamos dizer aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, a pessoa que pensa que tem que fazer de qualquer maneira. Não, não é de qualquer maneira. E que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer o templo, não. Todo mundo pode ajudar, mas tem um que pode fazer o templo. Deus determinou assim, entenderam? Então está aqui, meu irmão, minha irmã, essa lição desta grande mulher, desta grande personalidade da Bíblia, Abigail, mostrando isso, dizendo para o rei que não compensa você derramar o sangue. Não, meu senhor, não te será por tropeço quando o meu senhor te estiver estabelecido chefe. Entende? Ela queria dizer que não era atitude para um chefe. Então não te será por tropeço, nem por pesar no coração. O sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver se salvado meu Senhor a si mesmo. Que lição que ela estava dando nele, hein? Diz, não adianta você querer defender só seu lado, salvar a si mesmo. Você está bravo porque foi ofendido, insultado. Você tem que ter mais grandeza, maior nobreza. O que ela queria dizer. Essa briguinha aí é briguinha pessoal. Você guerreia as guerras do Senhor. Você é um rei. Quer dizer, você tem que estar mais alto. A sua chamada foi para estar mais alto. E quando o Senhor Deus fizer bem ao meu Senhor, aqui está ela. Lembra-te então da tua serva. Que belo discurso. Tudo isso está registrado no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 29. Essa história. Amém? Agora vejam bem, estas palavras poderiam apenas ter vindo dos lábios de quem tivesse participado da sabedoria do alto. Porque a pessoa daquilo que está cheia, a pessoa fala. Eu costumo dizer que a flor exala perfume e o burro dá coice. Porque você não pode esperar que a flor, que o burro possa exalar perfume. É questão de natureza. Então, você não pode exigir sabedoria e esse discernimento de um homem que vive nas mesas dos bares, que vive nos motéis da vida. Nós não podemos esperar o que deles? Então a sabedoria tem que vir, os lábios que falam esta sabedoria têm que ter participado da sabedoria do alto. Então, a piedade de Abigail, semelhante ao perfume de uma flor, exalava de seu rosto, de suas palavras e ações, porque você conhece muito bem de que a pessoa está cheia, quando ela conversa, quando ela fala, quando ela age. De todas as formas você vê, a pessoa não pode esconder de que ela está cheia. Abigail está aqui registrada a vida dela, que o seu comportamento era semelhante ao perfume de uma flor, né? A piedade exalava de seu rosto e de suas palavras e ações, sem que disso ela se apercebesse. A pessoa não fica forjando uma situação, inventando uma piedade que não existe, inventando uma fidelidade que não tem, inventando um amor que nunca passou pelo coração dela. Entende? Um conhecimento que nunca teve. A pessoa não fica criando, né, estas situações vergonhosas
de ser flagrado naquilo que não tem nada daquilo e quer mostrar aquilo. Sempre a pessoa está em flagrante delito, em flagrante desobediência. Ô irmão, irmã, já pensou? Vamos ter esta vida que Abigail teve? E a gente sentir, é tão bom conversar com um cristão verdadeiro, com uma pessoa educada, uma pessoa serena, uma pessoa livre, uma pessoa liberta, uma pessoa que te influencia para o bem. Aquilo você, né? Que bom é. Uma pessoa que tem uma boa palavra, um bom assunto. Os cristãos hoje estão muito cheios de palavrões. Todo mundo, aquele espírito de palavrão, de piada, de deboche. Sei lá, nós temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. E é tão bom quando encontra. Eu estava num determinado lugar e chegaram 2 rapazes de uma certa denominação, por sinal, preparados, muito bem preparados, e ali fazendo o trabalho dele. E aí chega um determinado momento que você não pode esconder que é um pastor também, e aí o papo vai se alongando, e foi. Entende? Eu falei assim depois que o rapaz saiu, é tão bonito a pessoa ser competente para desenvolver bem o que ele é, né? Ordenado a desenvolver, a fazer, dominar, ter o preparo para aquilo. Agora, as pessoas saem sem nenhum preparo, não tem preparo nenhum. Nós temos que acabar com isso, temos que ser sinceros conosco mesmo, admitirmos o que somos, o que temos ou não, correto? E então a gente vê a pessoa educadíssima, a pessoa finíssima. Isso é muito bonito. E tudo. Porque tem gente que pensa porque é da mensagem, não pode falar em público que uma pessoa de uma denominação é educada, é fina. Ora, meu Deus, nós temos que dizer as virtudes que a pessoa tem e até alegrar com isso. Porque muita gente pensa que é fazer aquele circuito fechado, né? Que só somos o bom e, entende? É aquela coisa. Agora o problema é o despreparo para saber não se misturar, elogiar no que é elogiável, né? Dizer amém no que é verdadeiro e saber sair daquele enredo quando lhe é apresentado, porquanto a pessoa não aprendeu nada. E ali você vê a supremacia da verdadeira revelação. A pessoa tem educação, é fina e tal, mas quando quando chega no campo da espiritualidade, pá, aí ela se entrega. Aí o papo acaba, até logo, tchau, porque não tem. Aí você valoriza a mensagem, aquilo, você está num nível elevado. Amém? Aleluia! Você sabe, por que isso? É porque agora é uma questão de vai indo, educação tudo bem, fineza tudo bem, aí chega num certo patamar, num certo nível que eles não vão mesmo. Então, colega, você voou até aqui, até logo, boa descida lá para a terra, porque eu vou voar mais, até logo. Amém? Vamos louvar a Deus de novo? Aleluia! Amém? Então, não dá mais? Não, mas faz uma forcinha. Não dá. Então desce. Bom pouso para você. Você vai pousar? Então bom pouso, pode descer. Eu vou mais em cima, vou por aí ver o que tem nessas galáxias aí. Vou dar uma volta aí para cima. A águia tem asa para isso, né? Tem estrutura para isso, né? Aleluia! Até parecendo que nós estamos no início da fé, né? Amém? Agora veja bem. Um dia eu conversei com que fomos até 3 horas da manhã. E ele bom, hein? Bom de argumento, conhecedor da Bíblia, foi. Mas quando chegou nas 2 testemunhas de Apocalipse, ele caiu. Quem são essas 2 testemunhas? Porque é o Novo e o Velho Testamento. Eu falei, tadinho de você, eu tenho até pena de você. Mas por quê? Eu falei, rapaz, olha aqui, ó. Que profetizarão vestidas de saco. Já pensou o Velho Testamento vestido de saco? Como que você pode entender isso? E que fecharão os céus no dia da sua profecia, para que não chova. E que transformarão as águas em sangue nos dias da sua profecia. É o Velho Testamento.
É o Novo Testamento? Quem foi que fez isso, rapaz? Vamos para a Bíblia. Aqui, quem foi que transformou as águas do Egito em sangue? Foi Moisés. Quem foi que fechou o céu para não chover? Foi Elias. Eu falei, quem foram os dois que tiveram desaparecimento misteriosos? Foi exatamente esses dois, Moisés e Elias. Quem, eu perguntei para ele, quem que estavam no Monte da Transfiguração? Quem foi que apareceram lá? Com Jesus transfigurados, em corpos gloriosos. Foi Moisés e Elias. Rapaz, não tinha pensado nisso. Pois é, pense nisso. Você não tinha pensado, mas passa a pensar a partir de agora. Amém. Tá? Vamos dormir? Até logo. Entendeu? Você aceitou que foi vencido pela palavra? Não, tudo bem. Mas eu vou ver. Você não vai ver nada, vai ver, é isso aí. Vira e mexe, você vai ver isso aí mesmo. A palavra de Deus é imutável, ela não muda. Quer dizer, não adianta você ver nada, não adianta você ir consultar seus chefes, seus teólogos, seus doutores, não adianta. É vira e mexe, rodou, voltou, você vai ter que aceitar isso aqui. Porque ela não muda. Até logo, até logo. É assim, sem brigar, sem feiura, sem escândalo. Você convence um amigo pela verdade, com a verdade. Esse negócio, muita gente pensa que está pregando a mensagem, xingando os outros, atacando os outros. Tem pessoas que cada dia arrumam mais um inimigo, mais uma inimiga. Rapaz, sabe o que é que você é? Você é filha do diabo! E vai embora. A pessoa fica olhando assim, tá me olhando ainda, filho do diabo? Agora, isso é procedimento de crente? Olha, nós não podemos ser gente assim não, essa gentinha dessa forma, sem preparo, sem educação, nem para conversar com as pessoas. Pessoa que não aceita o debate democrático das ideias. O que é que tem? Se um padre sentar ao meu lado numa viagem, o que é que tem padre sentar com um pastor? Não tem nada. Eu viajo com ele 2.000, 3.000 quilômetros, somos amigos do mesmo jeito. Se eu comprar uma bolacha, aí padre, quer uma bolachinha? Aí firme aí, com uma bolachinha. Ó, tem aqui água, tem água aqui, ó. Quer água? Esse é o cristão. E o que que tem isso? Tem gente que fala, você viu? O pastor viajou 1.000 quilômetros sentado com o padre. Que negócio, vamos tirar ele? Agora veja que cabecinha, né? Nós temos que pensar grande. Entendeu? Ter nobreza, ter dignidade, ter inteligência. Correto? Amém? É isto. Se você pegar a mensagem discernimento de espírito e ler, você vai entender o que eu estou falando. Por que o irmão Brana pregou coisas que, se nós não formos mais humildes, não jejuar, orar, não tivermos um bom espírito, um bom coração, você não vai entender a mensagem dele nunca. Lê, patina e nunca vai entender. Que ele pregou lá num nível de espiritualidade tal, que só um profeta pode chegar, com quem aceita a sua mensagem de todo o coração. Pega a mensagem de discernimento de espírito. Ele diz que você não deve julgar o homem veja bem, você não deve julgar o homem simplesmente pela denominação dele, mas pelo espírito que está nele, o que ele está fazendo. Correto? Aleluia! Então é assim, meu irmão, que nós temos que fazer. Correto? Porque aqui não, mas existe em Goiás, às vezes você nem acredita. A pessoa com um programa de 1 hora no ar, um programa de uma audiência tremenda, e chama a gente, toda vez que a gente vai, chama para entrevista, vai estar o pastor João Manel, tal, aquela coisa, entende? Te entrega o programa e tal. Você tem que entender isso, honrar a pessoa, porque ele está com um bom espírito, ele não está excluindo a noiva, ele não está sendo inimigo da noiva, ele está abrindo, né, a sua igreja, o seu programa, o que for, você entendeu? E ter também educação, saber usar o programa dele também. Correto? E é assim que as coisas acontecem. O irmão Brana era assim. Agora, é bem claro também que às vezes o povo não sabe entender essa convivência, e aí começa a mistura. Entende? Aí é que está. É saber sair, é saber conviver. A hora de ir. Não é porque abre também todo dia que você vai todo dia.
Não, você vai, Deus está lhe mandando, você está sentindo liberdade, você vai. Mas tem uma hora que você tem que estar vigiando e olhando essa palavra aqui, a mensagem aqui. É o seguinte, muito obrigado, companheiro, não vai dar. Porque você já está vendo o outro lado ser atingido. Mas enquanto, o irmão Brando disse, enquanto você puder abrir os braços e chamar mais um para dentro da roda, então vamos abrir esse braço e chamar mais um, vem você também. Aí você vem de onde? Não importa, vem para cá, fica aqui dentro. Vamos abraçar o tanto que nós pudermos abraçar. O irmão Brando mostrou isso na mensagem, vocês não já leram ainda? Não leram ainda? É desta forma. Então esse negócio está xingando os outros de todo tipo. Nós estamos precisando, isso é desespero. Nós temos que nos preparar para saber convencer pela palavra. Será que eu estou certo? Amém. Escuta, será que é verdade isso aqui mesmo? Hã? Mas hora e meia de culto já? Verdade? No meu aqui é 8h30, é? Só tem meia hora, então vamos conversar mais na palavra aqui? Amém? Vamos dizer aleluia? Glória a Deus! Você pode louvá-lo, engrandecê-lo? Isto! Amém? Então aqui está, ó. Vamos continuar isso aqui. Vamos continuar isso aqui. O Espírito do Filho de Deus habitava em sua alma, na alma de Abigail. Seu discurso, adubado pela graça e cheio de bondade e paz, derramava uma influência celestial. Melhores impulsos vieram a Davi, e ele tremeu ao pensar quais poderiam ser